Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Queridos irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, também solicitando a magistral ajuda, auxílio da espiritualidade maior, os irmãos vozes, para que possamos seguir com este trabalho em benefício do próximo. Então vamos fechar os nossos olhos e neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, evocando a sua presença entre nós. Evocamos, Senhor, a tua presença, a tua misericordiosa presença, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos abençoa. Senhor, nós rogamos aqui pela presença do Mestre Jesus e também dos irmãos de luz. Te rogamos por esta noite, por todas as famílias que estão nos assistindo, por todas as famílias que recebem benefícios espirituais do Colônia, do trabalho desenvolvido pelo Colônia Nosso Lar, pela permissão divina do Mestre Jesus. Nós rogamos nesta noite por todos, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Que esse título possa ser ostentado numa bandeira de fé, de amor e caridade, pelo seu povo, pelos seus governantes, que a fraternidade esteja em primeiro lugar, acompanhando a certeza de um futuro cada vez melhor, de um futuro feliz e onde as pessoas estejam mais seguras de si, afastando-se do mal, das mazelas que nos colocam em situações como da pandemia. Rogamos a Maria Santíssima, em benefício do nosso Brasil, que abençoe o nosso povo, mas rogamos também pelo mundo inteiro, que ela possa estar dando a sua assistência poderosa ao mundo inteiro. Às crianças, às mulheres, aos idosos, às pessoas, todas as pessoas deste mundo estão vivendo um momento de oportunidade de crescimento. Que a paz do Mestre nos abençoe nesta noite, nos permita momentos de reflexão cada vez melhores e nos ajude a modificar o nosso comportamento todos os dias. Muita paz a todos, que assim seja, pelo Jesus. Pois bem, queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre a questão do sofrimento, da necessidade do sofrimento. Então, o título da nossa exposição, do nosso evangelho desta noite, é Por que o sofrimento é elemento necessário ao aprimoramento do homem na Terra? Um questionamento. Pois bem, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nos itens 1 e 2 deste capítulo, Mateus sendo citado no capítulo 5, versículo 8, e Marcos também sendo citado no capítulo 10, versículo 13 a 16. E aqui no item 1, Mateus nos fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. No item 2, Marcos nos fala: então lhes apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam
os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Essas são palavras muito mágicas, vamos dizer assim, abençoadas, melhor dizendo, do Evangelho de Jesus. Por quê? Meus irmãos, a melhor fase, e aproveitando aí que nós estamos vivendo o mês dedicado às crianças, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, esse espírito misericordioso, de energias extraordinárias, que nos abençoa com o seu amor, a sua bondade. E assim, aproveitando esse momento em que estamos vivendo, comemorando as crianças, essa fase tão pura, essa fase tão abençoada da vida do ser humano, nós temos que refletir numa questão muito importante. O melhor momento da existência humana é quando estamos crianças. Apesar das dificuldades de muitas crianças que nascem em lares onde a segurança para elas não existe. Muitas crianças que nascem em lares onde os pais são verdadeiros tiranos perversos. Muitos espíritos que, ao retornarem para o planeta, chegam em condições subhumanas e são, por demais, com toda a sua carga de informação, demasiados para os seus genitores, demasiados pesados para os seus genitores. Infelizmente, quantos pais não maltratam os seus próprios filhos? Infelizmente. Quantas crianças passam por provações inimagináveis, vivendo a dor profunda, a tristeza que lhes marcam por toda a existência. Mas mesmo assim, é a fase em que, pela sua inocência, pela sua jovialidade inocente, pura, você mais se aproxima daquela condição que Jesus nos fala, aquela condição de pureza que se assemelha ao reino de Deus. Vejam bem, as crianças, elas são puras no pensar, no seu comportamento. Elas não são pesadas. Elas são alegres, felizes com a oportunidade de entretenimentos tão simples. Elas sorriem, elas têm uma facilidade muito grande de confraternizar com os coleguinhas, os amiguinhos, mesmo que, vez por outra, um acaba dando uma mordidinha no outro, né? Mas
faz parte da inocência da criança. Então, é a fase mais abençoada da existência humana. Porque nós chegamos no momento entre o passado e o nosso futuro, nós estamos num momento de pausa, num momento em que é possível não se lembrar daquilo que pesa, daquilo que machucou, que maltratou. O esquecimento nos beneficia, e muito mais a uma criança, porque o seu comportamento inocente não lhe permite planejar ou viver a preocupação. Uma criança que no seu semblante demonstra uma preocupação é uma criança que está sendo maltratada pelos seus pais e por aqueles que estão responsáveis por ela. Aqueles que estão educando-a, mas muitas vezes estão escravizando aquele ser com medidas corretivas pouco educativas, menos diálogo, menos respeito. Na nossa infância, pessoas da minha idade, por exemplo, nem todos os pais se comportavam assim, mas muitos deles se comportavam como verdadeiros tiranos domésticos. E nós, crianças, tínhamos que atender os pais sem nenhum tipo de resposta. Até em mínimas coisas que poderiam ocorrer de forma agradável, como pegar um copo d'água para o seu pai ou para a sua mãe, lavar uma louça, atendê-lo na mesa quando o pai chegasse do trabalho. Essas mínimas coisas nunca eram feitas, nunca era permitido que a criança ou adolescente fizesse sem antes ser ordenado com arrogância, o que caracteriza humilhação. Então, muitos equívocos no comportamento dos pais com relação à criação dos filhos marcaram profundamente pessoas que, na sua fase adulta, muitas vezes não conseguem superar quando elas estão em momentos, principalmente quando elas estão vivendo momentos de grande pressão, momentos muito difíceis. Um dia eu assisti um filme, mas eu só assisti o primeiro momento do filme, já não me lembro do nome, foi uma coisa muito rápida, eu tinha que sair e não pude, eu tinha que pegar um transporte muito rápido, não pude parar para ver melhor. Mas neste primeiro relato, o jovem dizia que ele havia conhecido o amor na prisão por uma pessoa que ele menos esperava que pudesse amar. Ele conheceu o amor por uma mulher que era sogra e avó de uma mulher que foi duramente assassinada por este algoz, por esta pessoa que relatava a sua experiência. Ele assassinou com requinte de crueldade, e ele dizia isso a uma mulher e uma criança. E ele foi salvo, e ele conheceu o amor através da avó dessa criança, da sogra desta mulher.
porque na sua infância, o seu pai lhe torturava quando o espancava por algum motivo corriqueiro, desenvolvido pelas brincadeiras, as coisas, né, as malinezas de uma criança. O pai deste desta pessoa, ele relatava que o seu pai, ele o espancava. E sempre no momento do espancamento, ele dizia assim, olha, meu filho, isso dói mais em mim do que em você. E ele preparava antes a criança para que ela sofresse muito. Então, nesse momento, ele relatava que ele ficou com estas marcas impregnadas no seu espírito, de tal forma que ele tinha necessidade de descontar nas outras pessoas. Mas ele só descobriu isso depois que esta mulher, a avó da criança assassinada, juntamente com a sua mãe, passou a lhe visitar na prisão. E passou, a partir de então, a doar para esta pessoa muito amor, por incrível que pareça. Pois bem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, Kardec nos fala: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Então, aqui, Kardec está nos chamando a atenção sobre a questão da importância da infância, a pureza da infância. Então, eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Simplicidade e humildade, elementos inseparáveis e que estão marcados pela presença na infância de cada um de nós. Também aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes, desculpem. Ele traz ao nascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Então, não significa que nesta fase de infância, que o espírito que esteja ali presente não seja um espírito devedor, não seja um espírito que traga consigo as suas mazelas, as suas dificuldades. Mas naquele momento, essas dificuldades ainda não se manifestaram. Naquele momento, essas dificuldades, elas ainda estão protegidas pela capa do esquecimento, pela capa de pureza, de paz, de tranquilidade, pela inocência da criança. Para que, no momento certo, ela possa ir adquirindo consciência e, diante das suas vicissitudes, possa ir vencendo as suas dificuldades. Nunca sem dificuldades. Nunca sem sofrimento. A vida na Terra nos proporciona constantemente a vivência com elementos de oposição.
a claridade e a escuridão, o bem e o mal, a dor e o alívio. Então, esses elementos que gera em nós um antagonismo que é positivo, visto que nos leva a refletir, são elementos da nossa construção, edificação espiritual. Assim, nós vamos observar que só vamos ganhando aquela percepção, ou o peso da nossa personalidade, ou os traços da nossa personalidade, depois do nascimento, com o avanço da reencarnação. E esta fase da infância, ela vai nos proteger de nós mesmos por um tempo, a fim de que tenhamos mais segurança para avançarmos no futuro de forma positiva, no sentido de nos aprimorarmos, de crescermos, de beneficiarmos com a existência que passamos a viver, que recebemos como oportunidade divina naquele momento. Pois bem, nós temos aqui nas questões 621, que nós já trabalhamos aqui muitas vezes, a pergunta de Kardec, que sempre nos chama a atenção. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. A lei de Deus, as leis naturais, estão escritas na consciência do homem. Isso significa que nós recebemos do alto uma vigorosa oportunidade benéfica de proteção, porque nós recebemos o princípio do bem e do mal. E os espíritos nos respondem aqui na questão 629, quando Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral? Os espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Distinção entre o bem e o mal. Nós temos essa distinção entre o bem e o mal dentro de nós. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, o homem, ele faz o bem quando ele observa as leis divinas, quando ele beneficia o outro. Então, a moral se baseia numa boa conduta. E nós temos esse instinto, por assim dizer, já arraigado dentro de nós, visto que as leis divinas estão em nossa consciência, nos norteando, nos dirigindo, nos impulsionando a elementos sempre positivos. Mas, a 630, Kardec, na questão 630, Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Então, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Então, se você comete, como é que você sabe que você machucou as pessoas? É quando você faz com que as pessoas fiquem tristes. É quando você tira das pessoas a oportunidade de viver uma vida feliz, em paz. É quando você tortura, quando você machuca, quando você tira a vida das pessoas. Quando você persegue, quando você aborrece as pessoas, você vai ter esse retorno negativo. E esse retorno negativo, ele é muito ruim para aqueles que semeiam, porque ele vai estar
devendo, além de dever ao seu próximo, ele vai atrair uma energia intensa de negativa e de espíritos que estejam num patamar bem baixo, inferior do processo evolutivo, com ideias de tristeza, de angústia, de perversidade, de todo tipo de pensamento negativo, ruim, que vai levar a sua vibração a um nível inferior. Então, é nesse sentido que nós podemos compreender o mal, os espíritos aqui, o bem, e distinguir o bem do mal. Então, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Quando você faz o bem, quando você atende alguém na sua necessidade, quando você atende alguém que está precisando se alimentar, alguém que está precisando se vestir, alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de um médico, alguém que esteja precisando de comida, você é beneficiado por um bem-estar, por uma paz interior extraordinária, que te eleva, que faz você avançar, que faz você ter fé, que faz boas ideias povoarem a sua mente. Então, fazer o bem, tanto o mal quanto o bem, colhemos resultados. E o resultado positivo vem do bem. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Porque fazer o bem é estar de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. É derrogar, é infringir, é combater no sentido de um processo de rebeldia, aquilo que é bom. Pois bem, então, nós já conhecemos essas perguntas do Livro dos Espíritos, gosto sempre de trazer aqui para vocês, para o nosso melhor esclarecimento. Esse momento é um momento de conhecimento, de indicação de estudo, então, por isso, nós fazemos questão de citar as obras, suas páginas, seus capítulos, e etc. Bom, nós temos aqui um conto que vai nos fazer refletir sobre essa questão de nossa existência na Terra. Mas, para respondermos a essa pergunta, por que o mal ele se apresenta como um elemento de aprimoramento do homem em sua existência na Terra? Então, já vimos aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, as condições pelas quais nascemos, no Livro dos Espíritos, como somos preparados para vencer as piores dificuldades, mas sabemos que as vicissitudes das nossas existências nos levam a condições bem difíceis de superação. Contudo, nós temos aqui com o Chico, né, e o irmão X, um conto que diz assim, o título é O Bendito Aguilhão. E ele diz assim: atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, Jesus, aqui ele vai relatar um momento em que Jesus estava em casa de Simão e ouvindo Simão, bem como aqueles que estavam ali, seus apóstolos, seus discípulos, ele respondia às suas perguntas. Então, atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito: destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Olha o que Jesus dizia: destina-se a boa nova, à vitória da fraternidade. Jesus veio trazer a boa nova e, através dos seus ensinamentos, através do Sermão da Montanha, ele vai trazer toda uma construção reflexiva, edificadora, para
que a fraternidade reine entre os homens. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros. Jesus assim respondia, e que a maldade seja esquecida para sempre. Vejam bem, nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros. Isso significa, gente, sem discriminação, sem oposição, maledicência, fazer separação entre as pessoas, de acordo com as religiões, ou cultura, comportamentos, etc. Então, Jesus continuava dizendo, não é justo se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Nós somos todos usufrutuários dos patrimônios da vida. Tudo que está no mundo, nada é de uma pessoa. Tem coisas assim que não cabe na nossa reflexão. Assim, por exemplo, tem pessoas que são donas de uma praia que usa em seu benefício. Aquela praia é o quintal da sua casa. Tem pessoas que são donas de cachoeiras, de terras onde existe uma natureza exuberante. Não estou condenando ninguém que a riqueza, empréstimo divino, pôde lhe levar à compra daqueles espaços, principalmente em mundos como o nosso, que a falta de respeito, de sensibilidade com a natureza, com as coisas, a criação divina, a natureza, os animais, o ser humano próximo, faz com que o homem mate, destrua, com elementos que poderiam construir. Então, é poluição, é o desmatamento, são as queimadas. Não existe o mínimo de atenção para com os animais, os seres vivos, de forma geral. E o nosso planeta, todo dia, dá sinais negativos destas atitudes. Então, aqui Jesus está falando que todo o patrimônio divino, né, que todas as coisas que foram criadas, que nós estamos usufruindo do patrimônio da vida, usufruindo, mas nada é nosso. Se você tem um patrimônio desses e você preserva, você está fazendo um bem para a humanidade. Se você preserva, você tem cuidado. Porque, por exemplo, quantas pessoas não vão para a praia e lá depositam o lixo que ali produzem? Quantos animais não estão morrendo sufocados porque engolem sacos plásticos que não dissolvem? Né? Quantos animais ficam presos envoltos nesses sacos plásticos ou em redes até, que são lançadas ao mar como lixo, transformando aquele veio natural num espaço de absorção de dejetos. Então, são atitudes extremamente negativas do homem que demonstram a sua ignorância. E aí Jesus continuava dizendo, naquele momento, operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Inveja, egoísmo, vaidade. Olha de quantas coisas Jesus está aqui falando. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado.
e está nos dizendo: vamos precisar lutar passo a passo para sermos melhores. Então, Jesus está dizendo que não é através de um milagre que nós vamos nos transformar. Não é também da noite para o dia, mas o esforço é contínuo, duradouro, constante. Aí vem a frase célebre que ele aqui nos coloca: santifiquemos o verbo que antecipa a realização. Veja bem, santifiquemos o verbo. Então, as palavras, aquilo que você fala, que é a teoria daquilo que se deve fazer, é possível ser santificado com a atitude. Então, se você está predisposto a fazer algo de bom, faça, tome uma atitude. Coisas simples como economizar água, preservar a natureza, não jogue lixo nas florestas, no mar, né? Não maltrate os animais. Por aí vai. Na realidade, tem tantas coisas minúsculas. Tem uma alimentação saudável. Busque na prece os benefícios para começar o seu dia, os benefícios para os seus colegas de trabalho, para as realizações com a família, as orientações para a família. Busque na prece as orientações para como agir com a família, com os filhos, com os seus pais que já ficaram idosos, com os seus amigos que lhe dão trabalho, ou as pessoas ao seu redor que não lhe compreendem. Então, são coisas simples do dia a dia, mas que precisamos, a todo momento, realizar. É santificar o verbo que antecede a ação. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, recebemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Outra coisa importantíssima, minha gente, que nós já falamos aqui o tempo todo, queridos amigos, a questão do pensamento. Cultivar bons pensamentos. Outra coisa que Jesus nos fala aqui, a paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Palavras boas, pensamentos bons, boas ações. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Um espírito bom expressa excelentes manifestações sobre tudo que ele faz. Mas isso não quer dizer que ele seja perfeito. Muitas vezes, um dirigente espírita, um dirigente religioso, seja ele qual for, ou de um hospital, de uma instituição que atende inúmeras pessoas, ele muitas vezes é criticado pelo seu comportamento. Mas, se não há um pouco de misericórdia com relação àqueles que criticam, mas, por outro lado, tem que haver também, por parte daquele que dirige, daquele que representa uma instituição, o testemunho. Uma tentativa de ser melhor. Uma luta por ser melhor, mesmo que ele não seja perfeito. E a gente vai evoluindo assim.
é diante dos embates, das dificuldades, mas sempre se observando para que, numa próxima oportunidade, você lute para fazer diferente. E assim sendo melhor. Ah, mas eu agi dessa forma, me arrependo. Na próxima oportunidade, eu vou agir melhor. E lutar realmente para fazer, dar o seu melhor. Porque você precisa dar testemunho, exemplo para as pessoas. Aqueles que têm mais consciência, aqueles que adquirem mais consciência, aqueles que assumem cargos de maior responsabilidade, que seja no lar, os pais, como pai, como mãe, que seja em qualquer instituição, você tem que dar o seu exemplo. Então, aqui, o irmão X relata esses sublimes ensinamentos do Cristo, e o conto continua assim. Em face da pausa natural que se fizera, espontânea, na exposição do mestre, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo. Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Uma pergunta de Pedro a Jesus. Jesus, e se as dores fossem curadas? Se os homens não precisassem sofrer? Senhor, se eles não sentissem tantas dificuldades, será que eles não seriam melhores? E, ao redor de Pedro, todos ficaram cogitando sobre aquela pergunta e refletindo. E Jesus calou-se, aguardou o melhor momento, quando todos acalmaram em seus questionamentos, e Jesus vai fazer uma proposta para os apóstolos naquele momento, porque eles atendiam a inúmeras pessoas. Pessoas que iam buscar auxílio espiritual, pessoas que iam buscar cura espiritual. E aí Jesus diz assim, Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo, e louvando a piedade, olha o comunicado de Jesus, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Então, vejam bem, Jesus fez a seguinte proposta. Vejam, tudo bem, Pedro. Jesus não colocou a sua posição, mas a sua posição veio acompanhada de uma proposta. Jesus disse o seguinte: todos os enfermos, sem distinção de nenhum, vai ser curado. Todos vão ser curados antes da pregação. Porque a cura ocorria depois da pregação. Primeiro vinha o evangelho, depois vinha o momento, vamos dizer assim, meus irmãos, assim, comparando, né, de forma simples. Depois do evangelho, vem o momento dos passes, né? Então, Jesus fez essa proposta. Vamos ver o que acontece. E aí, com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. Todos os doentes receberam o benefício, a graça da cura dada pelo Mestre. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Vejam bem, todos foram libertados, mais de 100. Então,
Os enfermos penetravam o gabinete improvisado, ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Por que voltavam jubilosos? Felizes, porque estavam curados. Todos foram curados de suas mazelas. Tão logo reapareciam, de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade e luz. Então vejam bem. Quão a sua surpresa para Pedro, que tão alegre, perguntou a Jesus: Jesus, se as mazelas fossem retiradas dos homens, o que seria? Será que eles não reagiriam melhor? Não teriam um melhor comportamento? E Pedro, todo alegre, convidou: vamos, meus irmãos, para o Evangelho. Vamos nos banquetear com a verdade e a luz. E o que aconteceu, queridos amigos? Vou ler aqui para vocês. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Olha o tema, seria tratado. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Vejam bem, o mestre estava ali pronto para falar, para esclarecer, para dar a todos o bálsamo luminoso do entendimento, o caminho para a regeneração, para o crescimento, para avançar, para viver momentos de plena felicidade, sem dor, sem tristeza, sem angústias. Mas o que aconteceu? Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres. Bem rapidinho, eles foram se afastando. Entre frases apressadas de agradecimento e desculpa, declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Todo mundo encontrou uma desculpa. Gente, preste atenção. Todos nós sabemos que a cura, um elemento fundamental para a cura é a fé. A fé e o amor, não é? Precisamos estar abertos para a cura, para os benefícios espirituais, para que eles cheguem em você. Mas naquele dia, pelo poder divino, Jesus curou a todos, independente. Todos que foram buscar foram beneficiados com a cura. O poder divino ali se manifestou extraordinariamente. Mais de 100 pessoas foram curadas. Mas na hora do evangelho, de ouvir o conhecimento edificante, todos partiram em retirada, encontrando as mais diversas desculpas. Se a cura, Jesus fez isso de propósito, porque ele já sabia. Se a cura fosse proporcionada depois do evangelho, todos teriam assistido ao evangelho. Mas Jesus fez o contrário, para dar a Pedro a compreensão de como, da sua dúvida, de como sanar a sua dúvida. Veja a questão do sofrimento, queridos irmãos. Então, com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Ninguém ficou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Pensem, um momento extraordinário. Um momento extraordinário de profundo conhecimento, de bênçãos divinas ali destinados àquelas pessoas. Todos foram embora, contentes porque foram curados. Voltaram para o seu trabalho, foram para o seu lar. Como comentaram, certamente a cura não lhes gerou uma mudança, não lhes promoveu uma mudança de comportamento. Porque
Eles não estavam dispostos a aprender. Aquele foi um momento. A preservação daquele momento se daria com o Evangelho, que é reformador. Porque nós só vamos deixar de viver a dor depois que alçarmos voo ao conhecimento. Assim, o irmão X nos deixa claro aqui: desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo: Pedro, escuta a experiência e guarda a lição. Jesus disse para Pedro: Pedro, escuta a experiência, meu filho, e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. O sofrimento é criação do próprio homem. Se nós temos as leis divinas gravadas em nossa consciência e sabemos distinguir o mal do bem, romper com o bem e buscar o caminho da negação é uma opção nossa, apesar das vicissitudes terrenas, que são inúmeras. E o irmão X continua relatando. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador. Jesus estava falando. A carne enfermiça é remédio salvador. Para o espírito envenenado. Meus irmãos, isso é muito forte. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Vejam bem, só com o sofrimento da carne é possível curar o espírito. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Vamos lembrar daquele pequeno conto do livro Libertação, de André Luiz, quando o peixinho vermelho, que passava fome, que passava grandes dificuldades, procurou, diante das suas dificuldades, estudar. E estudando, ele pôde ter o conhecimento da sua localização, de onde ele vivia. E ele descobriu que ele vivia num pequeno lago, mas que existia uma vida lá fora. Ele atravessou um pequeno orifício, porque ele era magrinho, porque passava fome, porque passava necessidade. E avançou para o rio imenso, descobriu coisas novas e continuou estudando. E continuando a estudar, ele avançou para o mar. E avançando para o mar, ele chega a uma morada de um bem extraordinário, de uma paz indescritível. Ele avançou vencendo as suas próprias dificuldades. E foi por isso que, quando ele chegou lá, ele quis voltar para ensinar aos outros. Mas os outros peixes, aqueles que conviviam com ele, aqueles que estavam fartos de tantas larvas que comiam e do lodo se alimentavam, estavam tão gordos, eles ridicularizaram tanto o peixinho quando ele falou da verdade, quando ele esclareceu de como ele estava vivendo, que é possível viver sem dor,
sem angústia, em paz. Mas é preciso empreender esforço e sacrifício. Não acreditaram nele e ele retornou para o seu lar triste porque viu que entre os seus não havia o mínimo esforço para vencer as suas dificuldades. Um certo dia, o lago secou, que ele era muito pequeno, comparado ao rio, ao mar, muito mais. Veio uma seca, o lago secou, os peixes morreram, mas o peixinho se salvou, o peixinho vermelho se salvou, porque ele venceu a si mesmo. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos vencer a nós mesmos. Precisamos enxergar o bem onde ele existe. Precisamos ter olhos de ver. Só o amor e a fé são capazes de nos transformar, de realizar verdadeiros milagres em nossas vidas. Assim, o irmão Davi nos deixou, nesta semana, no dia 14, duas mensagens palavras muito reflexivas, que eu trouxe aqui para vocês, já divulgamos no Instagram, no Face, e eu trouxe aqui para o canal do YouTube para divulgar para vocês. Tudo depende de uma disposição. Há pessoas vivendo em um estado psíquico de completa negação. Alguns determinados em não crer em nada. O milagre do amor, a cura para todos os tipos de cegueira, basta crer. Todos os milagres partem da fusão do amor com a fé. Davi, irmãos vossos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos neste momento e os acompanhe durante toda a semana. Boa noite e até a próxima oportunidade.